Três defeitos que você precisa combater, segundo o Padre Pio. Três defeitos. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fide. Meu nome é Odair Gutierrez. Regina Fide, Brasil e Portugal. E quando eu falo Portugal, eu estou abrangendo todo mundo de língua portuguesa. Nós temos várias pessoas de Angola, Moçambique, Timor-Leste. É impressionante como o Padre Pio aproveita a língua portuguesa, que é uma língua muito falada no mundo, hein? É, não pelo número de países, mas pelo número de habitantes que fala. Até na Índia tem gente que fala português. E essas pessoas entram no nosso canal. Bom, então, meu nome é Odair Gutierrez, esse aqui é o programa Padre Pio, que nós vamos tratar desse tema, três defeitos que você precisa combater. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de avisar vocês, estimular a todos a entrarem no Telegram. O Telegram permite algumas coisas que, infelizmente, no WhatsApp nós não conseguimos fazer, que são os grupos grandes, onde a gente pode criar fóruns de discussão, podemos criar grupos de oração, tem várias coisas que nós podemos fazer. Nós já criamos no Telegram o canal Padre Pio / Regina Fide. Se você já tem Telegram, procurar lá nos canais, você vai lá naquela lupinha, procura e escreve assim, @Regina Fide, por exemplo. Você já vai encontrar o canal. Bom, não deixe de compartilhar se você gostar, evidentemente, né, do vídeo, dar o seu like também. Quem entra no canal pela primeira vez tem seu nome incluído, aciona o sininho, tem o seu nome incluído na missa é na primeira quinta-feira seguinte ao dia que você se inscrever, tá certo? Inscrever-se no canal. É só clicar no botão inscrever e depois acionar o sininho. E depois, se você compartilhar com outras pessoas, todas essas pessoas são incluídas também nas intenções da missa da próxima quinta-feira, do mesmo jeito que você. Então, vamos fazer esse apostolado, minha gente? Bom, isso aí vale para Telegram, WhatsApp, você compartilhar, certo? Mesmo que a pessoa não assista. Problema dela se não assistir. Você pôs o nome dela na missa. Bom, vamos lá? Padre Pio. Foi tirado da TV Padre Pio essa matéria, mas é muito interessante, né? Três defeitos que você precisa combater. Então, começa a história dizendo: Mário Tartaglia conheceu o Padre Pio em 1954 e, desde então, começou a frequentar San Giovanni Rotondo, retornando ao Gargano por volta de 500 vezes. Fosse sozinho ou com sua família numerosa ou com grupos que organizava. Ele, portanto, era devoto mesmo, né? Ele se tornou filho espiritual do Padre Pio, mas o capuchinho estigmatizado dizia: eu te aceito, mas você não me desapareça. Estranho, né? Eu te aceito, mas não me desapareça. Ele diz assim: eu desapareci muitas vezes e muitas vezes o Padre Pio me resgatou, disse Mário Tartaglia. Um dia, o senhor Tartaglia estava na sacristia da Igreja Velha de Santa Maria delle Grazie, que os que forem lá a São Giovanni Rotondo vão conhecer, e tem impregnado ali a presença do Padre Pio, é impressionante. Pressionado entre a multidão de homens, bem no centro, ao lado do confessionário, estava Padre Pio, que tinha terminado de atender as confissões e estava pronto para se recolher, imagina. Ele, depois de atender 14 horas, 15, sei lá, de confissão, tinha ainda uma multidão que queria vê-lo, que queria uma palavrinha, que queria um comentário, que queria, sei lá, tocar nele. Meu Deus, que vida terrível, que vida terrível, né? Então Mário tomou coragem e se aproximou do santo, gaguejando uma de suas perplexidades espirituais. Padre, sofro e não consigo vencer o respeito humano.
Vocês lembram o que nós falamos sobre o respeito humano? Que é aquela vergonha de demonstrar a própria fé. É aquela vergonha que faz com que o sujeito, quando está no avião, tem vergonha de fazer o sinal da cruz, está morrendo de medo que o avião vai cair, mas ele tem vergonha. Ele prefere socorrer o risco do avião cair do que o companheiro do lado dê um sorrisinho, como dizendo assim, boboca, está rezando, para que rezar? Deus não existe, né? Para que demonstrar sua fé? Né? Esse tipo de coisa que é o chamado respeito humano. Né? A pessoa vai no restaurante, não faz sinal da cruz antes das refeições. Por quê? Respeito humano. Ah, vão rir de mim. Né? Agora, a gente corre o risco de que um dia Deus se ria da gente também. Né? É para pensar esse assunto. Mas o Mário foi lá e disse para o Padre Pio: não consigo vencer o respeito humano. O respeito humano é tão grave que existe um sonho de São João Bosco que eu li recentemente não, eu li acho que no ano passado com meus filhos, estava lendo, e que São João Bosco tem uma visão dos meninos dele, que ele cuidava, que não iam para o céu, caindo no inferno, né? E alguns resvalavam, né? Ou caindo no purgatório, acho que era no purgatório. Eles eram enroscados, enredados por cordas, por cipoal, sei lá o que, etc, etc. E o anjo disse para São João Bosco: sabe o que é isso aí? Que ia aumentando o tormento deles, né? Fala, isso aí é o respeito humano. Eles estão enrolados no respeito humano. E muita gente caindo assim no inferno também por causa do respeito humano. Né? Bom, Padre Pio, insolitamente, também devido à multidão que o pressionava, teve um impulso repentino. Virou-se, apontando 3 dedos no rosto de Mário, disse: são 3 os inimigos do homem: a desconfiança, o despeito, fazer pouco caso das coisas, etc., e o respeito humano. Desconfiança, despeito e respeito humano. Olha aqui. 3 inimigos do homem, hein? Padre Pio dizendo. Né? A desconfiança, no fundo, também é a falta de confiança. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai me atender? Será que Deus ouve todo mundo? Será que o meu anjo da guarda está aqui comigo? Será? Que bobagem. Né? A outra é o despeito, é fazer pouco caso das coisas de Deus, das coisas religiosas. Fulano é um piegas, fulano é um carola, só vive rezando, o tempo todo está com o terço na mão. O Padre Pio não tirava o terço da mão. Ah, não, mas o Padre Pio era um padre. E você, o que é? Você precisa ficar zombando do outro porque o outro reza, porque o outro é católico, porque o outro vai à missa, porque o outro vai à missa até com tempestades. Caiu tempestades aqui em São Paulo tremendas, não tem conversa. Vai à missa, tem que ir à missa. Né? A menos que a tempestade esteja um alagamento na frente da sua casa, não dá para sair. Né? Então, o despeito. E o outro, o respeito. Nós já falamos o que é. Um silêncio, depois que o Padre Pio disse isso, um silêncio ficou na sacristia e todo mundo ouviu as palavras do Padre Pio. O Padre Pio então acrescentou: se você desconfia de alguém, você o evita, desvia o olhar, foge dele e por isso não o ama. Olha só então em que sentido aqui é a questão da desconfiança que ele está pondo, hein? É mais uma coisa pessoal do que propriamente uma questão de falta de confiança. Olha só. Se você tem despeito por alguém, você discorda dele e nunca vai amá-lo. Então, no primeiro caso, você nunca vai amar porque você desconfia. Né? Tem gente que tem acepção de pessoas. O sujeito, eu não fui com a cara daquele sujeito. E às vezes é uma pessoa ótima. Né? Mas eu nunca vou gostar dele porque eu não fui com a cara. Né? Tem uns que falam aquela expressão horrível: ah, meu santo não bateu com o dele. Bom, é monstruoso um negócio desse.
A acepção de pessoas é isso. A pessoa, antes de conversar, de analisar, de julgar, ou melhor, antes de conversar, já julga. Não fui com a sua cara, não gostei. Né? Ou eu gosto desse, gosto daquele, não gosto desse outro. Por que razão? Não sei, não gosto, não vou com a cara dele. Né? Nunca vai amá-lo. Se, pelo respeito humano, a terceira coisa, você não demonstra a sua fé, não faz o sinal da cruz, você não dá bom exemplo, você não ama. Não ama quem? A Deus. Né? Então, veja bem, quando eu faço um sinal da cruz na rua, diante de uma igreja, eu estou dando bom exemplo. E o fato de eu não fazer isso, eu não estou amando as outras pessoas que deveriam ver, a alma das outras pessoas que deveriam ver naquele meu ato, um ato que talvez tocasse as almas delas e muitas passassem a fazer o sinal da cruz diante da igreja ou diante de uma refeição, num restaurante. Né? Demonstrar, então, eu vou repetir, se você desconfia de alguém, você o evita, desvia o olhar, foge dele e por isso não a ama, não o ama. Se você tem despeito por alguém, discorda dele, você nunca vai amá-lo. E se pelo respeito humano você não demonstra a sua fé, não faz o sinal da cruz, você não dá um bom exemplo, você não ama também. Lembre-se o título disso aqui, né? Os 3 defeitos que você precisa combater, os 3 defeitos que ele falou para o Mário Tartaglia, né? E que vale para cada um de nós. Analise um pouquinho como é que você está nessa matéria de desconfiança. Como é que você está em matéria de despeito? Como é que você está em matéria de respeito humano? Analise um pouquinho. Né? Tenta mudar. O Padre Pio está dizendo que nós devemos combater o defeito. Né? Bom, e foi essa a lição de vida que Padre Pio deu a Mário naquele dia sobre o amor fraterno. Olha o que o Mário Tartaglia escreveu depois. Diz, o amor não pode existir se nós não superamos o flagelo do respeito humano, da desconfiança e do despeito. Quer dizer, é uma espécie de... Ele tirou uma frase aqui onde ele coloca uma lição para ele, né? Para ele, acho que quase para ele fazer o exame de consciência dele. Né? Que tal nós fazermos a mesma coisa e oferecendo pelo crescimento do apostolado do Padre Pio? Fala, olha, estimula as pessoas. Vocês precisam conhecer o Padre Pio, vocês precisam ouvir as histórias do Padre Pio. O Padre Pio é importante, etc. Não ter vergonha de falar do Padre Pio. Né? Aqueles também que ficam, às vezes, desconfiantes. Ah, será que eu ajudo, não ajudo? Será que eu entro ou não entro? Que tal, hein? Eu vou desafiar vocês a fazer uma promessa para combater o respeito humano. Vamos lá? Quem quiser, não é obrigatório, mas faça essa promessa colocando uma intenção. Eu preciso de tal graça, então eu vou, sei lá, durante uma semana, por exemplo, uma semana. Não vamos fazer coisa assim que é impossível fazer, né? Eu vou fazer sinal da cruz no restaurante, antes das refeições, doa quem doer, certo? Eu vou fazer sinal da cruz na rua, quando passar diante de uma igreja, né? Eu vou fazer sinal da cruz no metrô, quando eu quiser rezar, eu vou fazer no ônibus, no avião, durante uma semana, sempre que houver oportunidade. Não pode sair também por aí fazendo sinal da cruz, tem gente que vai falar, mas camarada não está funcionando bem da cabeça. Mas sempre que houver oportunidade equilibrada, fazer o sinal da cruz. Fazer o sinal da cruz. Vamos fazer essa promessa? Para nós combatermos o respeito humano. Depois a gente pode fazer outras. Depois que a gente combate o respeito humano, a gente começa a fazer outra de parar de ser
como é que diz aqui? Despeito, parar de ter acepção de pessoas, parar de julgar as pessoas assim, dizendo eu sou tal e esse aí é um boboca, né? É fundamental fazer coisas dessas, né? E depois a gente vai partir para acabar com essas desconfianças que nos impede muitas vezes de amar aquela alma, porque eu desconfio dela. Se você desconfia ou se você tem razões até para desconfiar, reza por ela, reza para curar aquele defeito que você vê, às vezes exageradamente. Faça isso também, né? É isso aí, meus amigos. Eu me despeço, deixando todos aí com a Ave Maria, um por todos, todos por um, com a bênção do nosso querido Padre Pio. Não esqueçam, Telegram, tudo vai ser posto ali no nosso canal do Telegram. Tudo vai ser posto ali. Pode até facilitar muito a vida para você assistir, etc. Tá bom? Até a próxima. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.